impérios. A congregação tremia no frio. A Catedral de Notre-Dame vibrava com o som de 400 músicos e cantores. Napoleão Bonaparte estava prestes a ser coroado imperador da França. Se eu tenho ambição, disse ele, é tão natural para mim, tão intimamente ligada à minha existência, que é como o sangue que corre em minhas veias. Era 2 de dezembro de 1804. Napoleão tinha 35 anos. A fé em sua estrela guia se justificara. Levado pela corrente da revolução que sacudira toda a Europa, o jovem tenente da Córcega conquistara o posto de general, casou-se com a mulher que amava, Joséphine de Beauharnais, e depois de vitórias consecutivas nos campos de batalha, tornara-se o homem mais poderoso da França. There's this young Corsican bringing whole empires toppling, kings losing their thrones, causing this magical belief in him. An enormous presence, with a coil-spring intensity, like a bomb about to go off when he entered a room. C'est une ambition en marche. He is ambition in motion. À mesure que le temps passait, As time went by, he only had confidence in himself. Napoléon va se He considérer considered comme himself invincible. Napoleão subiu os degraus até o altar sozinho. Tomando a coroa nas mãos, ergueu-a no ar. Depois, a pousou sobre a própria cabeça. Napoleão. Almost incredible. Little boy from Corsica, quite good at mathematics, nothing more. Father was a clever lawyer, nothing more. Came Emperor of the French, he got the better of them. It's a wonderful story. Terceira parte, o apogeu da glória. No início de 1805, Napoleão planejava atravessar o Canal da Mancha e invadir a Grã-Bretanha com 2.000 navios e 200.000 soldados. Os franceses e britânicos estavam em guerra outra vez, inimigos irreconciliáveis, lutando para dominar o continente europeu. I think Napoleon reckoned that if he got across the Channel, his chances would have been excellent. And he was probably right. We had no army, we had a pathetic army, and Napoleon seemed to be invincible. As he said, if I am master of the Channel for 6 hours, I will be master of the world. Vou levá-la para Londres, disse Napoleão à imperatriz Joséphine. Quero que a esposa do César moderno seja coroada em Westminster, disse a ela. Para os ingleses, ele parecia capaz de feitos extraordinários. Seria capaz de voar sobre o canal ou cavar um túnel sob ele. O bicho-papão, ou Bonnie Man, podia chegar a qualquer hora. We despised him, and the cartoons of the time were incredibly vicious.
Napoleon was portrayed as a little Corsican upstart and Josephine as a tart. He was a little dwarf facing the great might of the British establishment. On the other hand, mothers would tell their children at night, if you don't say your prayers, Boney will come and get you. As crianças britânicas sentiam pavor de uma popular canção de ninar. Neném levado, fique quietinho, ou Bonaparte virá de mansinho. Neném, neném, ele vai te escutar quando passar por este caminho e te fará em pedacinhos, como o gato faz com o rato. Mas Napoleão precisava de navios para cruzar o canal com seus homens. E sua esquadra não era páreo para a britânica, a mais poderosa marinha do mundo. The Royal Navy was always there, and Napoleon says at one point, in despair, wherever I went, I always found the Royal Navy. And by August of 1805, he realized that the invasion of England was just not on. No final do verão, Napoleão desfilou com seus soldados ao longo do canal. E então, para surpresa de todos, ordenou que o exército desse as costas à Inglaterra e voltasse para a Europa. A Áustria e a Rússia se aliaram à Inglaterra para derrotá-lo. Dezenas de milhares de russos já avançavam para se unir a seus aliados austríacos. Napoleão herdara a luta que começara 10 anos antes, quando a França revolucionária enfrentara os monarcas da Europa que pretendiam esmagar a revolução antes que esta se espalhasse. Napoleon inherited this extraordinary dynamism left over from the French Revolution. Everybody who had a crowned head, they thought, well, you know, what happened to Louis XVI might happen to him. Napoleon represents the revolution and the expansion of the revolution. Not only the territorial expansion, but the expansion of revolutionary ideas. Napoleon goes into Europe with his bayonets, but also with the civil code. Inquietos, após longos meses de espera, os soldados de Napoleão queriam lutar. Eram veteranos obstinados, disciplinados pelas guerras na Itália e no Reno. Napoleão os chamava de La Grande Armée, o grande exército. He's got a bunch of the toughest, hammered down, ironed out roughnecks you ever saw, from generals down to buck privates. And he just sick 'em, boys. Eram os homens mais temidos do continente. Podiam começar a marchar antes do amanhecer e continuar até o cair da noite. O imperador encontrou um novo modo de guerrear, disse um soldado. Ele usa nossas pernas em vez de nossas baionetas. Imagine yourself carrying between 40 and 60 pounds of rations and musket and cartridges. Most of them were farmers' boys, grown up used to misery and walking and working from day to night. And these men would march something like 30 miles in a day. They'd march for 4 hours and stop, and then march another 3 or 4 hours and then stop again. And they would forage as they went. I mean, they don't have to worry about these big supply trains behind them. A Grande Armée era uma visão espetacular. Os esplêndidos uniformes ajudavam os soldados a se sentir mais fortes e mais corajosos do que eram. Faziam com que esquecessem os fatos crus da guerra. Lutavam por riquezas, pela glória da França e por devoção ao imperador.
Napoléon était très populaire. Napoleon was very popular with his soldiers. Il avait développé une espèce de culte. He developed a kind of cult of the emperor. Napoléon était certainement. Napoleon was very clever. He knew how to talk to simple people, especially his soldiers. Et notamment à ses soldats. Quand il est en inspection ou sur un champ de bataille, il est capable. When he is inspecting the army or when he's on a battlefield, he can remember which officer commands which regiment, which division, or which battalion, and can ask why this officer is not there when he should be there. Once he said, who was the bravest man in this unit? The officer said, this man. He took the Legion of Honor off his own coat and stuck it on the soldier's uniform. Can you imagine how that would spread in the army? Os soldados o idealizavam e ansiavam por uma palavra elogiosa ou por um tributo ainda maior, destinado apenas aos mais corajosos. Um carinhoso puxão de orelha. Media 1,58 m e a mão dentro do casaco era uma pose comum na época, mas que se tornou própria dele. Avec sa petite redingote et son chapeau. His little coat and hat were a kind of propaganda. Puisqu'il crée là un personnage. Because he created a simple character. Austère. Austere, but very recognizable. He appealed to the privates by wearing clothes like that. Here is a man who dresses like we do, like the soldier does, like not like the generals and the marshals, but like us. Napoleão era exigente com seus homens, mas era mais exigente ainda consigo mesmo. Ele cavalgava 10 horas sem parar, muitas vezes almoçando sem desmontar do cavalo. Dormia numa barraca ou sob as estrelas. Deitava-se no leito de campanha às 8 e se levantava poucas horas depois. Passava o resto da noite estudando relatórios e emitindo ordens. E ainda encontrava tempo para escrever a Josephine, lembrando-a de seu amor e cobrindo-a de beijos por toda parte. O verão deu lugar ao outono. Os soldados de Napoleão se aprofundavam cada vez mais na Europa. Dois exércitos inimigos os esperavam, totalizando quase 2 homens para 1. Os russos e os austríacos planejavam derrotar os franceses apenas pela força dos números. The Russians and the Austrians thought that they would lick him. They were quite convinced that once they got him in the center of Europe, they would finish him off. Mas Napoleão logo percebeu a falha na estratégia dos aliados, cujas forças estavam muito dispersas pelo continente. Se avançasse rápido, ele poderia atacar os austríacos antes que os russos chegassem. Well, he will swing in across Germany and cut off the leading Austrian forces. His plan is just hit first, hit with massed forces, and catch these boys before they can all link up. Em menos de 6 semanas, os franceses chegaram ao Danúbio, pegando de surpresa o exército austríaco do general Karl Marx. Enquanto o inimigo vacilava, Napoleão desferiu o golpe decisivo. He comes down behind him, and any sensible general would have run. But the Austrian general there, Mock, decided he'd make a fight for it. And so he held his position. Napoleon just whipped his army around him and isolated him and forced him into surrender just in a matter of days. $27.000 homens se renderam.
Mack perdera quase todo o seu exército. Eu queria lutar apenas com os ingleses, Napoleão disse ao general austríaco derrotado. Mas seu governante me provocou. Todos os impérios acabam um dia. Agora, nada se colocava entre Napoleão e Viena. Tenho estado bastante cansado, minha boa Josephine. 8 dias debaixo da chuva pesada e com os pés frios me fatigaram um pouco. Mas cumpri minha meta. Destruí o exército austríaco simplesmente marchando. Napoleon, having moved at this great speed, 200,000 men marching 500 miles in 40 days. So there he has already, he's defeated half the Austrian army. Em 14 de novembro, Napoleão entrou com seus soldados em Viena, capital do antigo Império Austríaco. O imperador Francisco I fugira, deixando seu palácio e jardins para o inimigo. Enquanto Bonaparte fazia seu desfile triunfal pelas ruas da cidade, ele se retratava como um representante da Revolução Francesa, um símbolo da liberdade e do iluminismo. Mas muitos dos que antes o veneravam mudavam de ideia a seu respeito, inclusive Ludwig Beethoven. Lorsque Napoléon When Napoleon decided to make himself emperor, Beethoven a dénoncé en lui Beethoven denounced him as a vulgar person who lowered himself to the level of an ordinary king. Beethoven havia dedicado sua terceira sinfonia ao primeiro cônsul Bonaparte, mas depois rabiscou seu nome com raiva. O imperador Napoleão, disse ele, não passa de um mortal comum. É capaz de pisar em todos os direitos humanos e se tornar um tirano. 2 meses antes, Napoleão acampara às margens do Canal da Mancha. Agora, os dignatários de Viena lhe entregavam as chaves da cidade. Mas seu triunfo foi toldado por um desastre. Em 21 de outubro, o almirante britânico Rachel Nelson surpreendeu uma esquadra francesa em Trafalgar e a destruiu totalmente, pagando com sua vida. A Grã-Bretanha perdera seu melhor marinheiro, mas nunca mais os franceses desafiariam o poder da Marinha Britânica. Napoleão não tinha mais uma esquadra com que contar, e em dezembro de 1805 o próprio grande exército corria perigo. Embora Napoleão tivesse paralisado o exército austríaco e expulso o imperador de Viena, sua conquista ameaçava se tornar sua desgraça. It is winter, it is December, it is cold, he's surrounded by a hostile population. The Russians are coming to help the Austrians. His troops are dwindling in number and in supplies. He was almost 1,000 miles from Paris. Toda a Europa tornara-se uma armadilha mortal. Ele estava bem no centro do continente. A Prússia agora ameaçava declarar guerra. E em 22 de novembro, os exércitos da Rússia e da Áustria finalmente se uniram numa única força. 90.000 aliados contra 75.000 franceses. You might say any sensible man would have stopped and perhaps done a deal with the Russians and the Austrians. He really had 2 choices, either to go back or go forward. Napoleon would never go back. So he thought, you know, one more battle. Ao final de novembro, Napoleão percorria o território, estudava as batalhas de Frederico o Grande, examinava mapas. Então, apontou para um local perto do vilarejo de Austerlitz.
Era um campo montanhoso, cercado de bosques, lagos pantanosos e pequenas cidades. Era onde se posicionaria. Contemplando-o, o imperador disse a seus marechais: "Cavalheiros, examinem cuidadosamente esse terreno. Irá se tornar um campo de batalha e terão um papel a desempenhar nele." 70.000 soldados russos também desempenhariam um papel, comandados pelo próprio czar Alexandre I. Com apenas 28 anos, ele estava ansioso para conhecer e vencer uma batalha e se cobrir de glória ao derrotar o invencível plebeu corso. Завидовал императору. Он его ненавидит. Alexander I hated Napoleon. He was jealous of him. Как он, русский император, He was a Russian emperor, born to inherit the most enormous monarchy in the world, and he was talked about much less than Napoleon. Il y a un côté mystique chez lui. Et il a He dit had que this mystical side and thought that destiny had given him a mission to Et de organize Europe and defeat the ça revolution. lui donne une certaine force, mais ça lui donne aussi That gave him a certain amount of strength, but also made him rash. Vaidoso e inexperiente, o jovem czar era um alvo fácil para um dos maiores estrategistas da história. Napoleão estava em número menor, mas se pudesse controlar o campo de batalha e fazer o czar atacar quando, onde e como ele quisesse, teria uma chance de ser vitorioso. Napoléon sait que les ennemis Napoleon savent knows que that the enemy is aware that he is in a difficult position, donc so he il va will exploiter. exploit it, C'est un peu like comme in judo. il va He will exploiter use ses a faiblesses seeming apparentes. weakness and turn it against the enemy. He will convince the enemy he is afraid. Et c'est là que son génie And apparaît. that is where he C'est shows qu'il his va genius. tout faire He's going to make the enemy think that he is weaker than he actually is, l'ennemi soit to draw the enemy into an attack. O campo de batalha de Austerlitz era dominado por um monte de inclinação suave, o Pratzen Heights. Se eu quisesse deter o inimigo, disse Napoleão, eu me posicionaria sobre esse monte. Mas isso levaria apenas a uma batalha ordinária. E eu quero vitória decisiva. O exército de Napoleão controlava o monte, mas ele preferiu sacrificar sua posição de comando numa ousada cartada para levar os russos a atacarem seu flanco direito. Com uma fileira de poucos soldados à sua direita, ele ordenou que seus homens abandonassem o monte e esperassem os inimigos o ocuparem. So the Russians figured, boy, we've got it made. We've got the best position in the south. The French have very few troops. We can attack the south and roll up the whole French army. Napoleão conhecia seu inimigo. O czar chamou um conselho de guerra e pediu um ataque imediato. O general russo Mikhail Kutuzov se opôs. Cego de um olho devido a um ferimento de batalha, o veterano beberrão desprezava seus aliados austríacos e temia Napoleão. Kutuzov tried to calm the Tsar's fervor. He sensed the trap. Perhaps he didn't understand the trap, but he felt it. He was an old fox. He advised Alexander to wait, but Alexander found this unacceptable. He was a young Russian Tsar. He had more men than Napoleon, and he couldn't accept the idea that Napoleon had not been conquered. He was also surrounded by young soldiers from the most aristocratic families in Russia, who said Napoleon must be crushed right away. They felt Napoleon was afraid of them and they should attack at once. The logic of their battle plan was correct, but they forgot who they were up against. Na noite anterior à batalha, Napoleão comeu no jantar seu prato preferido de campanha, batatas fritas com cebola. No acampamento francês, os soldados faziam suas tarefas noturnas habituais. Ele já inspecionara as tropas e posicionara pessoalmente alguns canhões. Parecia um modelo de otimismo e confiança.
Ao passar seus homens em revista, eles gritavam "Viva o Imperador!" e agitavam tochas flamejantes. O acampamento estava todo iluminado. Русские и австрийские генералы, которые наблюдали это издалека, считали, что французы... The Russian and Austrian generals who observed this scene from afar thought То есть они считали, что французы the French are burning their bivouacs because they are planning to retreat. Era 2 de dezembro de 1805, o primeiro aniversário de sua coroação. Napoleão disse a um adjunto: "Essa é a noite mais esplêndida de minha vida." O dia nasceu com uma neblina impenetrável. O alto do Monte Pratzen parecia flutuar como uma ilha num oceano de névoa. Os soldados de Napoleão acordaram cedo e espantaram a fome e o cansaço. Cada homem se preparava para uma luta que podia ser a última de sua vida. The main killer is probably the artillery. You were just blown apart, ripped apart, or had a neat hole put through you. Coming in close, when it did get to bayonet fighting, why, it was usually pretty deadly, more killed than wounded. And there was then, of course, the infantry musket, the heavy lead slugs. Those really smashed and tore. Modern rifle bullet punches a neat hole, but these things just ripped, and they shatter bones and take out whole sections of the flesh. De seu posto de comando no Monte Pratzen, o czar, com fome de batalha, ordenou que os aliados descessem até o extremo do flanco direito e frágil de Napoleão, baseado no vilarejo de Telnitz. Napoleão tinha uma surpresa para eles. Eram 2 divisões de soldados que ele chamara de Viena. Percorreram 105 quilômetros em apenas 2 dias. Napoleão colocara reforços onde menos se esperava e mais rápido do que parecia possível. Seus soldados, exaustos depois da longa marcha de Viena até ali, lutavam para resistir. Napoleão disse: "Até agora parece que o inimigo se comporta como se obedecesse às minhas ordens." Napoleão quisera que o inimigo atacasse sua direita supostamente fraca. Agora, ele tinha tropas o suficiente para defendê-la e para executar seu plano secreto. Um ataque ao Monte Pratzen, que fora deixado com poucos soldados para defendê-lo. Napoleão observava de seu posto de comando acima do campo de batalha, esperando para lançar sua armadilha. Ocultas sob a névoa no fundo do vale estavam as 2 divisões francesas, 17.000 homens. Napoleão deu ordem para avançar. Ele disse: "Um ataque certeiro e a guerra terá acabado." A névoa era tão densa que os soldados franceses mal podiam ver 10 passos à frente. Com o nascer do sol, o exército de Napoleão surgiu de trás das brumas. No topo do Pratzen, o czar via os franceses se materializarem do fundo do vale.
eles surgem do nada, disse a um adjunto. Sua Majestade, disse o adjunto, é melhor dizer que eles surgem do inferno. Alexander didn't know what to do. He was at an absolute loss. From that moment on, he completely lost control of his army. After the panic on the heights, he no longer participated in the battle. Vendo-se atacados quando pensavam que eram os agressores, disse Napoleão, eles se consideraram parcialmente derrotados. Às 9h30, destruindo o centro da posição aliada, os franceses tomaram o Monte Pratzen. Napoleão varreu o campo de batalha e atacou o inimigo pela retaguarda. Às 5h da manhã, Austerlitz estava em silêncio. 9.000 franceses haviam sido mortos ou feridos, assim como 16.000 russos e austríacos. O czar e seu exército se retiraram. Mas o próprio imperador austríaco, Francisco I, foi suplicar pela paz junto ao pequeno tenente Corso, que se fizera imperador apenas um ano antes. Francisco escreveu à sua mulher: uma batalha foi travada hoje, mas não acabou muito bem. Napoleão escreveu a Josephine: derrotei os exércitos russo e austríaco, comandados pelos dois imperadores. Estou um pouco cansado. Eu te abraço. Napoléon est en fait un artiste. Napoleon was actually an artist. Et la chose militaire a toujours été traitée par lui. And he always treated military campaigns as an art. Donc, il invente. He creates a situation, or a situation is imposed upon him by events. He thinks, and he finds a solution. He loves war, there's no doubt about that. But he loves war as an art. Batalha de Austerlitz tornou a estrela de Napoleão ainda mais brilhante. Ele conquistara sua maior vitória, a vitória que para sempre seria seu maior orgulho. Soldados, disse ele, estou orgulhoso de vocês. Hoje conquistaram uma glória eterna. Serão saudados com júbilo e bastará que digam, lutei em Austerlitz, para que as pessoas repliquem, eis um homem corajoso. Na França, a vitória foi recebida com entusiasmo sem precedentes. Enfim, parecia que a paz fora instaurada. Mas, 6 meses depois, Napoleão continuava no interior da Europa, preparando-se para uma nova guerra. Entre os soberanos, disse ele, as metas da guerra nunca vão além da tomada de uma província ou de uma fortaleza. Quanto a mim, sempre está em jogo minha existência e a de todo um império. Foi a conquista que me tornou quem eu sou. E somente ela pode me manter onde estou. Alarmados pelo crescente poder da França, os prussianos desafiaram Napoleão. Napoleão descartou o perigo. A ideia de que a Prússia possa tomar o campo de batalha contra mim sozinha, disse ele, parece tão ridícula que sequer merece consideração. Em menos de 3 semanas, ele derrotou os prussianos, fazendo 140.000 prisioneiros.
deixando 25.000 mortos e feridos. O poderio do exército prussiano fora totalmente esmagado. Napoleão marchou triunfalmente por Berlim aos acordes da Marselhesa, invocando a revolução, a igualdade e a abolição dos privilégios. Dominando agora a maior parte da Europa Ocidental, ele eliminou as leis feudais e obrigou as nações que ele conquistara a adotar as novas leis que ele criara para a França, o Código Civil. Mas ele não governava em nome da liberdade. Eu vim a compreender, disse ele, que os homens não nasceram para ser livres. A liberdade é uma necessidade de uma pequena classe que a natureza dotou com mentes mais nobres do que a do homem comum. Ele reinou como os monarcas do passado, habitando 44 diferentes palácios, inclusive Fontainebleau. Para ele, sua própria glória, a da França e o espírito da Revolução eram uma única e mesma coisa. Napoleon didn't have profound political convictions. He loved order. He loved authority. He loved well-run organizations. Il déclare, he said, qu'est-ce qui a fait la révolution? What was the cause of the revolution? La vanité. Vanity. La liberté n'a été qu'un prétexte. Liberty was only a pretext. Ele tinha 37 anos. Seu gênio militar transformara a França num império de muitas nações. Agora, ele voltaria toda a sua incansável energia para governá-las. Ele supervisionava tudo. Dissolveu um gueto judeu em Roma. Ordenou a execução de um livreiro de Nuremberg por publicar um panfleto hostil. Elaborou o currículo de uma escola para meninas. Il a dit qu'il était fait pour le travail. He said that he was made for work. Qu'il était infatigable. And that he was tireless. Il a dit, je ne connais pas de limite. He said there are no limits to how much work I can do. La journée de Napoléon est une journée remplie 24 heures sur 24. Napoleon works 24 hours a day. Il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil et surtout, he does not need a lot of sleep. And he has the faculty to sleep for small periods of time. Il dormait à volonté. He slept whenever he wanted, just sitting on a chair for 5 or 10 minutes. Sa grande force. That was his great strength. Il commandait même au sommeil. He commanded even sleep. He commanded everything. Napoléon sait à tout moment l'état. Napoleon always knows the state of his finances, the state of his administration, and the state of his army. Rien ne lui échappe. Nothing escapes him, and he practically never delegates. Jamais. Il gérait les plus infimes détails et he managed the tiniest details. He intervened in administrative issues affecting the whole empire. Il a une fabuleuse mémoire. He has a fabulous memory. He understands everything very quickly. He has a great analytical mind. Il était capable d'embrasser plusieurs. He could tackle several problems at the same time and dictate different letters to his secretaries. Avec une très grande rapidité, en sorte que les He would do it so quickly that his secretaries couldn't keep up with him. He can dictate 125 letters in one day. Some dealing with the organization of government, some dealing with the number of buttons on a coat, some dealing with the organization of artillery. All this in one day. Les moments de détente de Napoleon's moments of relaxation are very short. Napoléon aime les bains chauds. He loves hot baths and orders his valet to spray him with cologne water. Napoleon likes to use a lot of cologne water. Il se brossait les dents. He would brush his teeth with care. There was no toothpaste at the time, but he would do it very carefully. Il était très, très soigneux. He took very good care of himself. Pratos finos o aborreciam. Ele preferia galinha, preparada com quase qualquer tipo de molho, e macarrão com queijo parmesão. He was certainly not a gourmet. He didn't care what he ate, and he ate very quickly. His dinners lasted 15 or 20 minutes, while at the time, people took 2.5 hours to eat.
Como um bom homem de família corso, ele fez de seus irmãos e irmãs parte da realeza. Luís se tornou rei da Holanda, José, rei de Nápoles, Jerônimo, rei da Westfália. Preciso de minha família para estabilizar minha dinastia, disse ele. Se eu fosse distribuir os tronos de acordo com o mérito, faria escolhas diferentes. Tornou sua irmã Caroline uma rainha, Pauline uma princesa e Elisa uma duquesa. À sua mãe, ele dedicou o título de Madame Mère. Napoléon aura toujours beaucoup. Napoleon always had a lot of respect for his mother. Il sera toujours le fils de sa He mère. always remained his mother's child, even when emperor. C'était une femme qui avait été très étonnée par la She réussite was amazed by the success of her son, et qui avait peur que le and she was son- afraid it wouldn't last. On raconte qu'elle disait She was toujours supposed to have often said, in her thick Corsican accent, just as long as it lasts. pourvu que ça dure. Enquanto Napoleão passava longos meses em campanha longe da França, Joséphine ficava em Malmaison. Ela não se sentia à vontade morando nos palácios das grandes famílias reais. Não fui feita para tanta grandeza, disse ela. Sinto o fantasma da rainha perguntando o que faço em sua cama. Malmaison era o refúgio de Joséphine. Lá, ela se dedicava a seus jardins, importando plantas, árvores e flores exóticas do mundo inteiro. Embora não fosse mais um jovem inexperiente, fascinado por encantos eróticos, Napoleão continuava profundamente ligado a ela. Joséphine disse a uma amiga: ele me considera um dos raios de sua estrela. Napoléon a trouvé en Joséphine une femme qui... Napoleon found in Josephine a woman who met all of his desires. Elle a tenu son rôle d'impératrice d'une She was manière an admirable empress. Elle le complétait. She complimented him. Comme Napoléon As disait, Napoleon said, I win the wars and she wins people's hearts. Joséphine parecia mais apaixonada agora do que nunca antes, embora sempre discutisse com seu marido. Ele achava que ela gastava demais, quase 1 milhão de francos por ano só em roupas. E ela tinha ciúme de suas amantes. Mas ele fazia amor assim como fazia as refeições, rapidamente. Ele dizia: minhas amantes não conquistam absolutamente meus sentimentos. O poder é meu amor. Ele não entendia por que Joséphine ficava tão contrariada. Ela leva tudo muito a sério, queixou-se. Vive com medo de que eu me apaixone profundamente. Não entende que não nasci para o amor? On a l'impression qu'il n'avait You pas get the impression personnellement that he didn't beaucoup de have besoins many sexuels, sexual needs. et qu'en tout cas, In any case, the lovers he did have, he had them because it was the thing to do. It was only normal for a sovereign to have lovers. ce n'était que des aventures. They were just passing relationships, and Josephine made more out of them than she should have. Mais finalement, In the end, avec le temps, over time, créé une réelle complicité, un they amour created a real partnership. Et quand même, ils s'étaient élevés ensemble. They had risen to the heights together. Si Joséphine lui avait donné un enfant, il aurait été l'homme le plus heureux. If Josephine had given him a son, he would have been the happiest man in the world. Enquanto o ano de 1806 terminava, Napoleão continuava em guerra. A Áustria e a Prússia haviam se rendido, mas a Rússia, que Austerlitz tornara vingativa, e a Grã-Bretanha, a soberana do mar, continuavam inimigas perigosas. Contra a Inglaterra, ele travou uma guerra econômica, um bloqueio continental que impedia as nações europeias de fazerem comércio com as ilhas britânicas. Para derrotar a Rússia, marchou com seus soldados até o interior da Polônia. Napoleon's justification is
You have to take the war to your adversaries and you have to defeat them, whatever it takes. So going out to the far reaches of Poland, if that's what it takes to get the Russians to capitulate, that's what he's going to do. Napoleão estava em Varsóvia quando foi surpreendido pela notícia de que os russos fariam um ataque surpresa. Ele revidou imediatamente. Primeiro em Eylau, a apenas 195 quilômetros da fronteira russa. Em seguida, em Friedland, perto dali. A carnificina nas duas batalhas foi terrível. 70.000 soldados franceses e russos foram mortos e feridos. Não é mais combate, escreveu Alquizar, um general russo. É uma chacina. O exército de Napoleão estava exausto e ferido. O exército do czar estava arruinado. Alexandre não sabia o que fazer a seguir. When Alexander I was thinking about what to do after the Battle of Friedland, his brother Constantine said, "Sire, if you were considering fighting the French, you might as well give each soldier a gun and let him put a bullet in his head. The result will be the same." Em 25 de junho de 1807, Alexandre viajou até Tilsit, na fronteira oeste do Império Russo, para negociar a paz com o imperador da França. Para sinalizar sua igualdade de status, eles se encontraram numa jangada amarrada precisamente no meio do rio Niemen, a fronteira entre a Rússia e a Europa. When the Tsar met Napoleon, he had one goal in mind: to find a peaceful solution that would benefit him. And the first thing he said to Napoleon in French was, "Sir, I hate the English as much as you do." And Napoleon said, "Then we have made peace." Os termos de paz de Napoleão foram generosos. Não exigiu nenhum território russo. Em troca, o czar concordou em se tornar aliado da França, juntar-se ao bloqueio continental e negar-se a comercializar com a Inglaterra. Napoleon wanted to have this alliance very much, and he was prepared to sacrifice for it. The alliance of Russia and France, two great empires, would force the British to make peace. Finally, there would be peace in Europe. Dez dias antes, eles estavam em guerra. Agora, os dois antigos adversários se portavam como velhos amigos. O czar e Napoleão passavam longas horas juntos, inspecionando seus exércitos, dando medalhas a soldados dos dois países. Depois de 2 semanas, os dois pareciam ter criado uma verdadeira amizade. Napoleão ficou encantado com Alexandre. Descreveu-o como especialmente garboso, como um herói, com toda a elegância de um parisiense amável. O czar, por sua vez, parecia fascinado pelo poder de Napoleão. Quando se despediram, Napoleão estava convencido de que fizera do czar um amigo e aliado. He tries to seduce Alexander. He tries to please him. He pays him a lot of compliments. Napoleon is a great seducer. Se Alexandre fosse mulher, Napoleão escreveu a Josephine, faria dele minha amante. This was Napoleon's biggest mistake. He thought he actually did charm Alexander. What Napoleon didn't understand
was that Alexander would never stick to their agreement. But for Napoleon, the Tilsit peace seemed to be his finest moment, for him and for his empire. He came back to Paris in July 1807 to a huge celebration. A França se alegrava com o tratado de paz entre as duas grandes potências. Mais uma vez, a paz na Europa parecia assegurada. Em 1807, o Império de Napoleão se estendia da costa do Atlântico às estepes da Rússia, do Mar do Norte até o Mediterrâneo. Ele governava mais de 70 milhões de pessoas, franceses, italianos, holandeses, alemães e poloneses. Nunca houvera império tão grandioso desde os tempos de Roma. Embriagado pelo poder, ele sonhava em unir toda a Europa sob o comando francês. The defeat of Russia and Prussia was so spectacular. Napoleon was stunned by the success. He never visualized such success. And he began to think, my God, I can do anything. Sua estrela alcançara seu brilho máximo. At that moment, he begins to believe that he is infallible. A Superman, someone protected by destiny, his famous star. Il a le pouvoir complet sur l'Europe. He has complete power in Europe. Et sa fierté and his pride is very great, because this is a former little artillery lieutenant who has made it to the top. A ambição nunca se satisfaz, escreveu Napoleão, mesmo no ápice da grandeza. Com 38 anos de idade, intoxicado pelo poder, o governante de quase toda a Europa estava decidido a fazer mais uma conquista. Seria um erro fatal. O fim. O bloqueio econômico sobre a Grã-Bretanha não ia bem. Desafiando Napoleão, a Espanha comercializava com o inimigo. Determinado a dobrar o povo espanhol à sua vontade, decidiu integrar a Espanha a seu império. L'Espagne, à cette époque, était dans un état Spain at that time was far behind all the other countries in Europe. Napoleon considérait un petit peu Napoleon considered the Iberian Peninsula another world, comme des gens des âges obscurs, with people from the Dark Ages, par un clergé dominated by clergy, according to Napoleon, who were illiterate, ignorant, and fanatical. He thought that there would be no resistance whatsoever. Em 2 de maio, em Madrid, os espanhóis se levantaram contra o exército francês. Ao fim do dia, 150 soldados franceses estavam mortos. Os franceses retaliaram e mataram milhares de espanhóis. Foi o início de uma guerra brutal e sem limites, notória pela selvageria praticada pelos dois países. Os franceses torturavam e mutilavam seus prisioneiros. Os espanhóis faziam o mesmo. C'est une guerre atroce. It's a war of atrocities. C'est une guerre, ce qu'on a appelé la guérilla. It's guerrilla war. The word comes from this time. Très différent de ce que The French army has never fought this kind of war.
pas du tout la guerre. Not at all the glorious war that they fought elsewhere. At this point, you begin to see a failure of Napoleon's judgment. He had somehow lost sense of proportion. He gets into Spain, and he won't give up. Milhares morreram, mas não houve vitória decisiva. Napoleão permaneceu com seus exércitos na Espanha durante 5 anos, sem conseguir domar o povo espanhol. Napoleon n'accepte plus. Napoleon no longer accepts advice. Napoleon ne croit plus. Napoleon only believes in himself. He only has confidence in his star. Et donc, so he is going to be blinded. Com a expansão de seu império, Napoleão foi assumindo o papel de um César romano, divino e infalível. Agora queria um filho que o sucedesse. Mas Joséphine não podia lhe dar um filho. E aos 46 anos, sabia que nunca conseguiria. Sei que serei expulsa vergonhosamente da cama do homem que me coroou, disse a uma amiga. Napoleão hesitou durante meses. C'était un couple très fort et très complice. They were a couple very well suited to each other. Il a toujours cru. Up to the end, he believed that Joséphine was his lucky star. Et jusqu'à la fin, ses polarités. That's why it was so difficult to divorce her. Enfim, ele decidiu dizer a Joséphine que deveriam sacrificar o casamento pela glória da França. Em Fontainebleau, em 30 de novembro de 1809, logo após o jantar, o imperador pediu para ficar a sós com sua esposa e fechou a porta da sala. O secretário de Napoleão, que estava no cômodo ao lado, ouviu gritos. When Joséphine learns that it is really over, she totally collapses. She cries. She faints. She uses all her feminine wiles to make him change his mind. Mas nada o faria mudar de ideia. 2 semanas depois, o divórcio se tornou oficial. Entendi, meu Bonaparte, disse Joséphine. Sabia que, no fim, sua vontade seria feita. Joséphine foi imediatamente para Malmaison. No dia seguinte, Napoleão foi visitá-la num dia chuvoso. De mãos dadas, eles caminharam sob a chuva. E depois, ele se foi. Pour elle, c'est fini. For her, it's over. Elle ne sera plus l'impératrice. She will no longer be Empress Joséphine. Mais Napoléon n'a pas non plus. But Napoleon doesn't want this break either. Il tient à Joséphine, il l'aime. He's attached to Joséphine. He loves her. Et donc and it's difficult for him too. Napoleão deu Malmaison a Joséphine, assim como uma pensão de 3 milhões de francos por ano. Agora estava livre para procurar uma nova esposa que lhe daria o herdeiro de seu trono. Quero me casar com um útero, disse ele. Interessou-se pela arquiduquesa Marie-Louise. Aos 19 anos, era filha de seu antigo inimigo, o imperador Francisco I da Áustria. Essa aliança o vincularia aos Habsburgs, uma das maiores famílias reais da Europa. Mas a moça tinha asco por Napoleão. Escreveu em seu diário: a mera visão desse homem, para mim, é o pior tipo de tortura. Mas seu pai venceu sua resistência. Disse-lhe que o casamento com Napoleão traria a paz à Áustria, além de uma aliança com o país mais poderoso da Europa. Criada para obedecer, a jovem de 19 anos despediu-se da família e viajou para a França. Marie-Louise chegou ao Palácio Imperial de Compiègne, na primavera de 1810. Sem conter a impaciência, Napoleão precipitou-se para conquistá-la com o mesmo fervor com que derrotara seu pai. Uma semana antes da cerimônia de casamento, ele a arrastou até o quarto. Ele a queria imediatamente, assim como tudo que ela representava.
C'est ce qu'on appelait à l'époque faire l'amour. This is what was called at the time making love like a soldier. Des élans envers une jeune That is, to have plans to conquer a woman as though she were a fortress. Mais tarde, Napoleão disse que a nova imperatriz só tinha uma coisa a dizer. De novo. Il y avait chez Napoléon, il y avait un facteur charme. Napoleon was charming. Il savait se comporter avec les femmes. He knew how to behave with women. Il savait les séduire. He knew how to seduce them. Mais vous savez, elle avait un But you know, she had a temperament that was made for love. Em 2 de abril de 1810, o imperador Napoleão Bonaparte se casou com a arquiduquesa Marie-Louise, com toda a pompa extravagante que conduzia à união de dois impérios. Ele me ama muito, Marie-Louise escreveu ao pai. E correspondo sinceramente a esse amor. Ele tem algo muito cativante e impulsivo que o torna irresistível. Napoléon devait se demander. Napoleon must have wondered if he was dreaming. Il épousait une Habsbourg. He was marrying a Habsburg. Parent. He was becoming allied with one of the oldest and most venerable monarchies in Europe. Apenas um ano após o casamento, os disparos de um canhão alertaram toda a Paris. Marie-Louise dera à luz um menino. Napoleão o chamou Rei de Roma. Ao lado do filho e de uma esposa devotada, Napoleão se transformou. Tornou-se um pai amoroso e um marido dedicado. Le mariage avec Marie-Louise a été une... His marriage to Marie-Louise turned him into a kind of bourgeois. Mais Marie-Louise avait sur lui She had a paralyzing effect on him. paralysante. Il ne travaille plus. He no longer works. He doesn't take initiatives. Il déclare aux gens de sa maison. He says to the people around him, you know, I have to go to Spain to take care of things. Mais à chaque fois, Marie-Louise... But each time, Marie-Louise starts crying, and he doesn't want to leave her. Marie-Louise, sua jovem esposa, a mãe de seu filho, parecia apaziguar a energia explosiva de Napoleão. Aos 42 anos, com a barriga se transformando numa pança, Napoleão perdia o ímpeto. A guerra, longas horas de trabalho, sacrifícios, não me servem mais nessa idade, disse a um adjunto. Gosto da minha cama e do meu repouso mais do que tudo, mas preciso terminar meu trabalho. Em 1811 ainda havia muito a fazer. A sangrenta guerra na Espanha continuava. A Inglaterra ainda era uma inimiga incansável e uma nova guerra se anunciava. O czar Alexandre recusou-se a continuar participando do bloqueio continental aos produtos britânicos. A proibição de comercializar com a Inglaterra, imposta por Napoleão, estava arruinando a economia. Na primavera de 1813, ignorando os alertas de seus conselheiros, Napoleão invadiu a Rússia. Jamais na história um exército tão gigantesco fora reunido. Italianos, poloneses, alemães, franceses. Mais de 600 mil homens de todos os recantos de seu império. Napoleão profetizou que a guerra terminaria em 20 dias. An army of 600,000, it would seem to be absolutely irresistible, no matter what happened. He'll simply pour in enough men to overwhelm the Russians, force them to engage in battle and defeat them. O exército de Napoleão marchava lentamente pela imensidão da Rússia. Esperava aniquilar o inimigo em pouco tempo. Mas os russos se negavam a travar batalha. Napoleon had an army twice the size of the Russians. There were so many that the Russians didn't dare fight. Они начали это отступление
They started to retreat because they didn't have a choice. They had to retreat. But while they were retreating, they were in fact weakening Napoleon's army. Com o passar dos dias, o calor sufocante do verão russo começou a causar estragos. Os soldados tombavam exaustos, doentes ou desertavam, milhares todos os dias. Após 2 meses, antes de Napoleão travar uma única batalha, 150 mil soldados estavam fora de combate. A lot of these foreign troops just took off and left. 1/4 of the army deserted. They weren't Frenchmen, they weren't loyal to him specifically. They were fighting because their king was allied to Napoleon. Enfim, com o final do verão, os russos se voltaram e enfrentaram o inimigo no vilarejo de Borodino. Moscou, a cidade sagrada da Rússia, estava em jogo. Enquanto os soldados do czar se preparavam para lutar, eles cantavam: "Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus." They were prepared to die for Russia. Everyone saw this as a holy day, that they were going to die for a great purpose. There was a tradition to put on clean underwear before dying. They all put on clean white underwear and went into battle. A Batalha de Borodino foi um massacre cruel. Napoleão lançou seu enorme exército contra os russos, num assalto frontal, usando pouco de seu antigo talento estratégico. This was a wild attack. They were killing each other. There were deaths without stop. It was horrific. The battle began at 6:30 in the morning and lasted until 3 in the afternoon. At that point, both armies were exhausted. Os russos lutaram com os exércitos franceses até um empate. No dia seguinte, eles se retiraram e Napoleão proclamou sua vitória. Moscou estava à disposição de Bonaparte, mas os russos não queriam selar a paz. O exército de Napoleão entrou na cidade, mas estava quase deserta. Naquela noite, Moscou começou a arder. Eram montanhas de labaredas rubras e ondulantes. Napoleão depois recordou: como imensas ondas no oceano. Foi a visão mais grandiosa, mais sublime e mais aterradora da história. The Russians burned Moscow themselves. And when Moscow went up in flames, this was the worst blow to Napoleon's army. Napoleon couldn't stay in Moscow. Temendo a chegada do inverno, mas hesitando em abandonar suas conquistas, Napoleão escreveu ao czar propondo negociar. O czar respondeu com um silêncio gélido. Depois de esperar 5 semanas, Napoleão mandou que seus soldados voltassem a seus países. Em 19 de outubro, liderou a retirada de seus homens que carregavam espólios através do portal de Kalunga. Era um dia cálido de outono. Três semanas depois, a neve começou a cair. O inverno russo começara cedo. A temperatura caiu a 6 graus abaixo de zero. Os soldados de Napoleão congelavam na bastidão russa. Um soldado escreveu: nossos lábios se colaram, nossas narinas congelaram, marchávamos num mundo feito de gelo. You can't imagine the suffering of the Russian retreat. When they spoke, their breath froze with a little dry sound. Their words were freezing in the air.
A comida acabava. Os cavalos morriam aos milhares. Soldados famintos disputavam a carne dos animais. Lutavam contra a fome, o frio, a fadiga e a doença. E contra os cossacos. Os cossacos devastavam os flancos de Napoleão, atacando seu exército como se este fosse um animal acuado. The army is being eaten away because it is being attacked on all sides. So the army fell apart, little by little. The French army no longer existed as a fighting force. Napoleão via seus soldados morrerem. Temendo ser capturado, ele levava um pequeno saco de couro amarrado ao pescoço com um frasco de veneno. 6 meses antes, ele invadira a Rússia com mais de 500 mil de soldados, confiante de que venceria. Agora, em 5 de dezembro, rumores sobre um golpe em Paris o obrigaram a abandonar seus soldados e retornar à capital francesa. Enquanto seu trenó atravessava a Europa, ele comentou com um companheiro: do sublime ao ridículo, falta um passo. He lost 500,000 men, a staggering sum. Out of the 600,000 men who went in, 93,000 came back. Era o começo do fim, disse seu antigo ministro Charles Talleyrand. Farejando sangue, a Inglaterra, a Prússia, a Rússia e a Suécia se uniram contra ele. Apenas a Áustria, governada pelo pai de sua esposa, hesitava. Agarrando-se à esperança de que uma batalha decisiva poderia reverter sua situação, Napoleão animou a França para mais uma campanha na Europa Central. He just was fighting here, fighting there, fighting the next place. Hopelessly outnumbered. Could never win, but still fighting like mad. No outono de 1813, os aliados alcançaram Napoleão em Leipzig. Tinham o dobro de soldados e castigaram o exército francês numa batalha cruel que durou 3 dias. A lenda da invencibilidade de Napoleão terminara. Seus exércitos batiam em retirada em todas as partes da Europa. Há 1 ano, disse ele, a Europa toda marchava ao nosso lado. Hoje, toda a Europa marcha contra nós. Em 2 meses, ele perdera 400.000 homens, mas continuou a lutar. Não havia nada a não ser lutar, disse ele. No entanto, todos os dias nossas chances diminuíam. No início de 1814, Napoleão estava de novo em Paris, onde soube que os aliados haviam invadido a própria França. Temendo o pior, ele começou a queimar seus documentos pessoais. Até mesmo a Áustria, liderada pelo pai de Marie-Louise, Francisco I, fora combater Napoleão. Não se preocupem, disse ele à mulher e ao filho. Vamos vencer o vovô Francisco. Confie em mim. Na manhã de 25 de janeiro, eles se despediram. Ele jamais voltaria a ver a mulher e o filho. Em sua última e desesperada campanha travada na França, Napoleão exibiu todo o seu antigo gênio. Mas 85.000 franceses não tinham chance contra 350.000 aliados. Em 31 de março de 1814, os aliados marcharam pelos Champs-Élysées. A guerra estava praticamente terminada. Agora, até mesmo seus marechais se voltaram contra ele. Quando convocou o que restara de seu exército para marchar sobre Paris, eles se recusaram a continuar lutando. Em 12 de abril de 1814, Napoleão tomou a pena e renunciou a seu trono.
Sua Majestade parecia totalmente arrasado, escreveu seu secretário. Sua agitação às vezes era tão grande que, sem se dar conta do que fazia, arranhava suas pernas até sangrar. Naquela noite, ele esvaziou o conteúdo do saco de couro num copo de vinho e o bebeu. Mas o veneno não o matou. Ele sobreviveu para presenciar a perda de todas as suas conquistas. Meu pai chegou a horas, Marie-Louise escreveu-lhe 2 dias depois. Ele me proibiu de ir até você e de vê-lo. Estou tão triste que não sei o que dizer. Eu o beijo e o amo de todo o meu coração. Em 20 de abril, Napoleão desceu as escadas de Fontainebleau para se dirigir a seus soldados uma última vez. Adeus, meus filhos. Estou de partida. Não lamentem meu destino. Gostaria de abraçar cada um de vocês contra o peito. Deixem-me, ao menos, abraçar sua bandeira. Então ele pegou a bandeira do regimento e a levou aos lábios. Que esse beijo, disse ele, ressoe no coração de todos os meus soldados. Mais uma vez, adeus. Que este último beijo permaneça no coração de todos vocês. Um navio de guerra britânico levou Napoleão para o exílio. Com apenas 45 anos, ele havia conquistado e perdido um império. Ao atravessar o Mediterrâneo, ele avistou a Córcega, uma amarga lembrança de o quanto ele subira e de como fora grande sua queda. Recebeu uma pequena vila situada a 30 metros do mar. Ainda um soberano, esse seria seu novo palácio, onde esperava-se que passaria o resto de sua vida. Destituído de seu antigo posto, ele recebeu um novo título: Empedrado da Ilha de Elba. When Napoleon arrives on the island of Elba, his first reaction is one of despair, depression, sadness. But he gets over it quickly, and he's able to regain the 2 aspects of his personality, work and action. He starts taking care of the island of Elba as though it were a great country. Ele criou uma corte em miniatura, com um grande marechal, ministros do Tesouro e da Guerra e até mesmo uma bandeira que ele mesmo concebeu. Plantou oliveiras e amoreiras. Pavimentou as ruas, organizou uma coleta regular de lixo e ordenou aos seus súditos, os 13.000 camponeses da ilha, que não dormissem em mais de 5 numa cama. He still had a lot of genius and ability left in him. But it must have been boredom personified. Napoleão passava os dias andando a cavalo, explorando os parcos recursos de Elba. Costumava subir a seu ponto favorito da ilha, uma montanha que dava para o Mediterrâneo. Lá, ele passava horas contemplando a Córcega. Suas ligações com o passado haviam sido rompidas. Quando soube que Joséphine havia morrido em Malmaison, não saiu do quarto durante 2 dias.
Com o passar das semanas, Napoleão se cansava de brincar de imperador de Elba. Nunca tirava os olhos da França, onde os aliados haviam cometido o erro de devolver ao trono um rei Bourbon ávido, mas fraco. O rei Luís XVIII não tinha nem o charme nem o carisma de Napoleão. A França agora tinha uma monarquia constitucional, mas com os monarquistas ameaçando abolir as conquistas da Revolução e com a economia afundando, o rei logo se tornou impopular. The Bourbons basically blow it. If the Bourbons had performed more effectively and shrewdly, I think Napoleon would have stayed on Elba. Durante 10 meses, Napoleão observou e esperou. Então, em 26 de outubro de 1815, ele fugiu de Elba com um punhado de soldados, escapando dos navios ingleses e franceses. Depois de cometer um erro ou sofrer uma desgraça, disse ele, o homem de fibra sempre volta a se levantar. Uma vez na França, só o exército do rei podia se colocar entre Napoleão e Paris. 6 dias depois de chegar, enfrentou um regimento da infantaria que foi mandado para barrar seu caminho. Ele avançou sozinho para recebê-los. Soldados, gritou ele, se algum entre vocês quiser matar seu general, seu imperador, aqui estou eu. De repente, os soldados começaram a saudá-lo com entusiasmo. Viva o imperador! Viva o imperador! 2 semanas depois, Napoleão chegou à capital francesa. Luís XVIII fugira. A notícia atingiu a Europa como uma bomba. O demônio está solto, disseram seus inimigos. And again, the mystique of Napoleon. Here's the emperor. Vive l'empereur! They shouted all the way to Paris. But it was really sort of crazy. He hadn't got a hope. Durante meses após a renúncia de Napoleão, os aliados discordaram entre si. Reuniram-se em Viena para traçar um acordo que determinasse o formato da Europa do pós-guerra. Agora, a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia voltaram a se unir. Declararam Napoleão um fora da lei, um inimigo e um perturbador da paz no mundo, e prepararam seus exércitos para a guerra. Il avait toute l'Europe contre lui. All of Europe was against him. There wasn't a chance of France beating this coalition arrayed against it. Dressé contre elle. No final de maio, os ingleses e os prussianos enviaram 2 exércitos para a Bélgica. A Áustria e a Rússia também estavam a caminho. A única esperança de Napoleão era fazer uma última e desesperada aposta. Planejou abrir caminho entre os ingleses e os prussianos e derrotá-los antes que os austríacos e os russos chegassem. Napoleão reuniu um exército e marchou para Waterloo. O destino de Napoleão seria decidido num campo de centeio, com 1,5 km de comprimento e 4 km de largura. O soldado mais formidável da Grã-Bretanha, o Duque de Wellington, estava à sua espera. Tall, aristocratic, rather arrogant, disdainful. Not an enormous amount of imagination, but totally unflinching, nerves of steel. He knew his army, and he knew what they would take, and he knew how to deploy them. And he was superlative on the defensive. Wellington comandava 68.000 homens, mas contava ter mais de 72.000. Os prussianos, liderados pelo Marechal Blücher von Wallstadt. O maior desejo de Blücher era capturar Napoleão e fuzilá-lo. The Prussian troops idolize him. He's old, getting a little feeble, especially above the eyebrows. He likes his bottle, but he loved to fight and he hated the French.
Com Blücher e os prussianos a seu lado, Wellington teria o dobro de soldados em relação a Napoleão. O duque esperava impacientemente a chegada dos prussianos. Wellington said to Blücher, "For the love of God, come as fast as you can. We'll fight the last moment to the last man." Mas Blücher ainda estava a muitos quilômetros do campo de batalha e Napoleão enviara uma força considerável para interceptá-lo. Não se sabia se Blücher chegaria a tempo, isso se chegasse. Na noite anterior à batalha, os soldados dos dois lados dormiram como puderam debaixo de uma tempestade. Na manhã seguinte, 18 de junho, um domingo, acordaram encharcados e o campo onde eles lutariam estava lamacento e cheio de poças. Quando o sol se ergueu no céu, os duques e seus soldados se prepararam. Mas Waterloo permanecia em silêncio. Quase 5 horas haviam se passado desde a aurora, mas Napoleão não dava ordem para atacar. Ele disse que estava esperando que o chão secasse para que pudesse manobrar seus canhões. Certainly the ground was so drenched that he wasn't able to move his artillery. But this kind of thing never stopped him before. He attacked when he decided to attack. He lost the certainty that he still had his guiding star. Senti que a fortuna me abandonava, disse Napoleão. Não tinha mais a sensação de que venceria com certeza. Finalmente, às 11h30, a artilharia de Napoleão abriu fogo. Seu plano de batalha era simples. Os homens de Wellington ocupavam as casas rústicas que cercavam uma montanha no centro, assim como o topo desta. Para derrotá-los, Napoleão não fez manobras elaboradas. Arriscou tudo num ataque frontal compacto. He meant to attack Wellington first, and the quicker the better. He thought Wellington would run for his ships. Then he would turn around and blast Blücher. Pouco depois do meio-dia, Napoleão ordenou uma barreira de seu canhão mais potente. 74 armas atirando bolas de canhão continuamente no centro do campo de Wellington. Mas Wellington ordenou que seus soldados se protegessem atrás do cume da montanha em que estavam, além do alcance dos canhões franceses. Napoleon's motto was never attack a man in a prepared position. But here he has no choice. He's got to get Wellington out. Os soldados de Napoleão atacaram. Os ingleses contra-atacaram, empurrando os franceses para trás. The English were in a good position on the ridge, and in spite of that, Napoleon launched a frontal assault. This was perhaps not suicide, but it led to the loss of a lot of soldiers. You have the impression that he is issuing orders hoping for a miracle. He was living in a dream. Enquanto sua infantaria se reagrupava, Napoleão recebeu más notícias. Tropas avançadas do exército prussiano começavam a alcançar o campo de batalha. Napoleão precisava romper o cerco de Wellington imediatamente. A cavalaria francesa atacou sob as ordens do marechal Michel Ney. Este era chamado de o mais bravo entre os bravos. Convencido de que as fileiras britânicas se enfraqueciam, ele avançou com sua cavalaria. Os ingleses formaram quadrados e esperaram.
Com paixão imprudente, Ney liderava um ataque após o outro. Napoleão estava perdendo o controle do campo de batalha. They were just mowing them down. Sergeants went down and ranks went down. Ney really thought if he could charge just one more time, he would break through. Just one more time, we'll do it, you know, and they followed him. They nearly broke through the British squares. Very, very close indeed. But Ney charged without the infantry behind him. It was like a tank attack unsupported by infantry. A cavalaria francesa fora destruída, mas o centro inglês parecia a ponto de desmoronar. O sol se punha no horizonte, lançando raios vermelhos entre as árvores e a fumaça. Foi então que Napoleão os viu. Soldados prussianos emergindo por trás da fumaça, ainda distantes. One of Napoleon's aides notices that the hills to the right seemed to have gone dark, and that the dark was the black uniformed Prussians. He sees dust over here on his right flank, and he knows the Prussians are coming. Now, what he can do is he can disengage. He can pull back. Or he can gamble and try and defeat the British before the Prussians arrive. He decides, I can beat them. Ele chamou a Guarda Imperial, seus soldados mais temidos. Durante toda a batalha, ele os deixara de reserva. Agora, os mandou avançar. The dreaded guard. Very fearsome body that never retreated. And this was the sort of the last chance. There's total confusion, fog and the smoke of cannon fire. And these terrifying looking automatons coming straight at you 50 yards away. Estavam a apenas 40 passos de distância quando o Duque deu ordem para atirar. Em menos de 1 minuto, 400 franceses tombaram. Mas a guarda continuou avançando. They were absolutely magnificent and came very close. They nearly broke through the British line. But it was too late. The first time in the whole history of the Napoleonic Wars, the Guard was seen to falter and then eventually fall back, shouting, Sauve qui peut, every man for himself. And then the word ran through the army, La Garde recule, the Guard is retreating. Wellington fechou seu telescópio, tirou o chapéu e acenou com ele. Não comemorem ainda, rapazes, disse ele. Avante até conquistar a vitória. Quando a guarda recuou, o pânico se espalhou pelas fileiras do exército de Napoleão. E depois, o desastre se abateu sobre eles. Os prussianos entraram no campo. The Prussians really was the last drop of water that tipped the bucket over. Napoleon had to draw forces from his center to deal with Blucher. Blucher won the battle. If Blucher hadn't been there, I don't think Wellington would have made it. Foi uma coisa fantástica, disse Wellington depois. O combate mais por um triz que já se viu na vida. A batalha durara menos de 12 horas. Uma única tarde de domingo. Diante do campo coberto de sangue dos mortos e feridos, Napoleão tentou em vão reunir seus soldados. Depois,
deu as costas à catástrofe e fugiu. He began the battle too late. He gave orders that weren't clear. But in reality, he lost the Battle of Waterloo because he didn't believe he could win it, because he didn't believe he could win the campaign. Waterloo could have been won, but the war would have been lost anyway. Com toda a Europa contra ele, Napoleão entendeu que era fútil prosseguir. Os exércitos aliados o cercavam cada vez mais de perto e ele deixou que o inevitável acontecesse. Em 22 de junho de 1815, 4 dias depois da Batalha de Waterloo, ele abdicou do trono pela segunda vez. Sem esperança de escapar, ele se colocou à mercê dos ingleses. Disse que desejava residir numa casa de campo perto de Londres. Os ingleses recusaram. Preferiram exilá-lo mais uma vez. Desta vez, se precaveram para que ele não pudesse retornar. Permitindo que um pequeno grupo de leais seguidores o acompanhassem, enviaram-no para um distante posto do Império Britânico, uma rocha vulcânica ao sul do Oceano Atlântico, um dos lugares mais remotos do planeta. Santa Helena. Quando uma mulher de seu séquito descobriu para onde estava indo, tentou se jogar no mar. No one escapes from St. Helena. This faraway island, this isolated piece of rock, beaten by the winds, sinister. When Napoleon sees this fortress for the first time, he understands everything. He knows at this moment, this is going to be his grave. O antigo imperador de quase toda a Europa viu-se confinado a uma ilha com 15 quilômetros de comprimento e 9 quilômetros de largura. Gostaria de adormecer, disse ele a um assistente, e só despertar daqui a 1 ou 2 anos. Em Elba, ele fora ao menos um imperador. Em Santa Helena, era um prisioneiro guardado por 2.000 soldados e 2 navios, que circundavam a ilha 24 horas por dia. Seu último palácio foi um bangalô de madeira que antes fora cocheiras de gado. It's a little miserable farm. You have the incessant pounding of the winds. Vous avez les nuages de brume. Clouds of fog, humidity that soaks the clothes and the walls. When you play cards, you have to put them into an oven because they are so wet. Aos 46 anos, com nada para fazer até o fim da vida, além de comer, dormir e tentar ocupar a mente, ele disse: morrer não é nada, mas viver derrotado e sem glória é morrer diariamente. Sem ter lhe restado o melhor vestígio de poder nessa ilha perdida no Atlântico, Napoleão lutava para suportar o infinito tédio de seus dias. Ele praticava jardinagem, lia qualquer livro ou jornal que lhe caísse nas mãos, tentou reescrever uma tragédia de Voltaire e impôs uma etiqueta imperial rigorosa a seu séquito. Brigava com o governador inglês da ilha, que insistia em chamá-lo de General Bonaparte. Quando não conseguia dormir, chamava um de seus acompanhantes no meio da noite e dissertava sobre o mundo, ou explicava por que perdera a Batalha de Waterloo. Só uma arma havia lhe restado: a linguagem. Com as palavras, ele fez sua última campanha. Dia após dia, ele ditava suas memórias.
transformando a história de sua vida em lenda. Sobreviverei, disse ele, e sempre que quiserem assumir uma postura altiva, estarão me louvando. Il avait, pendant ces jours-là, décidé que sa vie... He had decided during this time that his real life had ended, but that now his legendary life would begin, and that he had to take care of it. Ele reviveu suas decisões e batalhas, recordando seus maiores triunfos, para que o mundo os admirasse. Rivoli, as pirâmides, Marengo, Austerlitz, tudo isso é granito, disse ele, inatingíveis pelos dentes da inveja. O Código Civil, o Banco da França, as pontes sobre o Sena, as escolas, estradas, canais, bibliotecas, tornou-os todos símbolos de seu eterno legado. Il reconstruit son action. He reconstructs his actions to justify his choices. Pour dire qu'il a été le sauveur. To say that he was the savior of the revolution. Qu'il a voulu la paix. To say that he wanted peace. Il a voulu to say that he wanted a new world. Les forces des royautés d'Europe. And that the kings of Europe were opposed to a modern man, a man of action who was working for the good of the people. D'action et un homme qui travaillait pour le bien des peuples. He had little else to do but fight the battle of his image, of his reputation. And it was an extremely successful campaign. What is conveyed in this is an individual who can accomplish so much, so very much, through determination and energy and intelligence. This is his sense of himself. Com o passar do tempo, sua saúde se debilitou e Napoleão, enfim, cedeu ao tédio e ao desespero. Il a perdu l'espoir. He lost hope. Il était tout seul, là, dans sa petite chambre. He was all alone in his little room, songeur, dreaming, méditant, meditating, staring at the rain. Il mangeait dans sa He ate in his bathtub. He read in his bathtub. Il a ressenti véritablement cette tristesse. He really felt this sadness falling little by little, like a drop of acid which finally corrodes your soul. Par corroder votre être profond. Et je crois que I believe it was this that killed Napoleon. Napoleão resistiu 5 anos e meio na ilha de Santa Helena. Em 5 de maio de 1821, ele morreu, murmurando em seu delírio: França, exército, chefe do exército, Joséphine. Tinha 51 anos. Como era seu desejo, sua vida entrou para o imaginário mundial. Até mesmo seu exílio tornou-se um martírio glorioso. Santa Helena fora sua coroa de espinhos, a última etapa da crucificação. Minha queda, disse ele, irá me elevar a alturas infinitas. Napoleon considered it necessary to present himself as a martyr. Il le dit. He said, if Christ hadn't been crucified, he would never have been God. Com o passar dos anos, sua história foi contada e recontada. Mas sua paixão pelo poder, seu governo de caráter tirânico e os 3 milhões de soldados que morreram em guerras que serviram para lhe dar glória, em nada diminuíram o brilho da lenda que ele criara. Napoleon, through his writing, was able to create loyal, fervent followers. It's extraordinary. C'est extraordinaire. Tour de baguette magique. With the wave of a magic wand, from a defeated prisoner, he becomes a hero again. He becomes the one who writes history. He doesn't die. He will never die. Il ne mourra jamais. Tudo sobre a terra é logo esquecido, disse Napoleão.
a não ser a opinião que deixamos gravada na história. Não há imortalidade que não seja a lembrança deixada na mente da humanidade.